Senhoras, senhores, espíritas ou não, jovens, idosos, são todos muito bem-vindos. Recebam de Deus toda a paz, muita paz. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais dessa oportunidade de estarmos juntos, de podermos ficar mais alguns minutinhos um ao lado do outro. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre, Jesus, e agradecermos aos amigos espirituais pelo apoio incondicional que eles têm sobre esse nosso pequeno trabalho, preparando o ambiente, purificando, higienizando, enfim, para que nada venha prejudicar esse nosso trabalho. E estamos aqui também para agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. E estamos aqui para lermos mais um trecho do Livro dos Espíritos. Estamos na questão de número 940. Allan Kardec reuniu, por volta de 1860, um grupo de espíritos venerandos e compilou o Livro dos Espíritos e fez esta pergunta aos espíritos: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Resposta: amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis, cuja porventura, julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois dessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. 940A. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Resposta: há. E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé, no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Temor da morte. 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta:
falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando criança, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há, quanto aos que persistiram nas suas crenças de infância. Elas temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns? Sediciosas verdades, e que digam que afinal o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Resposta: há as que isso dizem, e em grande número, mas muitos se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédio e continuando a apanhar indigestões. Desgosto da vida. Suicídio. 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aqueles que usam de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta: não.
Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. 944-A. Não é sempre voluntário o suicídio? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Porque não trabalham. A existência não lhe teria sido tão pesada. 946. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo? Pobres espíritos, é a resposta, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. 946-A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Resposta: oh, esses ai deles responderão como por um assassínio. A questão de número 947, nós vamos formular a pergunta: pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? A resposta: se Deus assim o permitir, transmitiremos amanhã. Agora, se por acaso você tenha ficado curioso, baixe em PDF gratuitamente no seu celular, no seu tablet ou mesmo no seu computador o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E assim sua curiosidade será saciada. E assim juntos estudaremos o Livro dos Espíritos. Quero fazer um brinde à sua saúde, à sua paz, à sua luz, à sua saúde e o seu trabalho. Que Deus o abençoe imensamente. Fique com Deus. Aceite sempre a companhia do Pai Criador. Ah, mais uma coisinha. Hoje é sábado. Dia que o poetinha Vinícius de Moraes dizia: tudo acontece porque hoje é sábado. É vida que segue.